Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma dica? Eu gostaria de falar com vocês a respeito da questão da língua portuguesa. Um dos aspectos, né, dentre tantos que nós temos, que é assim, gente, muitas pessoas acham a língua portuguesa muito difícil, não gostam de escrever, não gostam de ler. O que a gente tem que entender é que, assim, quando se fala em língua portuguesa, é preciso desmistificar isso, né? Desmistificar. Por quê? Porque quando você consegue enxergar uma ferramenta que você tem, que na verdade é inerente a você, que você nasceu com ela. Quando você era pequenininho, ela já estava lá. Quando você é adulto, na sua fase adulta, na sua fase adolescente, qualquer época da sua vida, ela estava lá. E além do mais, ela te ajuda muito a viver, ela te ajuda a se comunicar, ela te ajuda a interpretar as coisas melhor e viver melhor, né? Nesse mundo tão complicado, onde nós vivemos com interpretações dúbias, muitas incertezas. Então, onde eu quero chegar com tudo isso, gente? É que ao longo da minha carreira, eu pude perceber que nós temos 4 fases da língua portuguesa, da nossa língua materna, né? No caso. Que é assim, por exemplo, quando você é bebezinho, você tá lá já falando, você está já lá, tentando falar, né? Pá, ma. Então você nem percebe, nem se dá conta, mas de forma intuitiva você já está pronunciando sílabas, né? E a língua portuguesa já está lá, ela já te pegou e de lá ela não vai soltar mais, né? Então ela já tornou parte, ela se tornou parte já de uma situação em que você nunca mais vai conseguir se desvencilhar dela, tá? Depois você vai para a escola de uma maneira meio que decoreba, meio que assim, forçada, né? Porque nós somos meio que forçados a estudar. Nós começamos então a aprender a língua portuguesa e perceber que tem que nós temos letras, que as letras formam as palavras, que as palavras formam. Na verdade, começa assim, né? Você começa a pronunciar o som, daí você conhece as letrinhas, as letras formam sílabas, as sílabas formam palavras, as palavras formam. É, frases, as frases formam textos e os textos nos dão muitas ideias, né? Geram várias interpretações, tá? Percebam como é uma coisa assim, uma coisa depende da outra, uma coisa vai desencadeando a outra. Quando você mesmo menos percebe, você já tá ali com a língua portuguesa, né? Você querendo ou não, tá? Então a primeira fase é a fase de você que ela pega em você, né? Você nem percebe. Ela toma parte já da sua vida, ela toma conta da sua vida e de lá não sai mais. A segunda seria a parte da escola, que você vai aprender meio que, igual eu falei, né? Meio que forçadamente, tá? E você não se dá conta ainda da importância dela. A terceira é a parte que você já começa, já entende, já compreende as coisas e compreende até sabe assim da importância dela. Mas aí que mora o perigo. Se você se fechar para ela, gente, e não conseguir detectar o impacto que ela dá na sua vida, o impacto que ela pode causar, né? De você não a compreender, aí sim é complicado, tá? E a quarta fase, que é a fase que eu já estou nela, né? Que eu me considero já nela, é a fase de você se apaixonar, pegar ela como uma aliada e transformar o seu mundo em um mundo melhor, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque, assim, muitas pessoas, muitas coisas, eu acredito que até no nosso país aconteçam por causa da ideia errônea de que as pessoas falam assim normalmente. Cada um interpreta as coisas como quer, né? Cada um tem a visão que quer. Concordo plenamente com isso, tá? Cada um tem seu subjetivo, cada um tem, assim, um olhar sobre o mundo, isso é perfeito, compreensível e nós temos que respeitar até certo ponto, né? Porque quando a gente fala de uma interpretação, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu falar assim, eu não gosto de política, vou votar em qualquer candidato. Um exemplo, tá?
Eu estou interpretando da minha forma, com o meu olhar diante do mundo. Só que vocês percebem como a minha interpretação, a minha colocação e a minha posição, né, em relação a esse assunto, pode gerar consequências para outras pessoas. Porque você falar que não gosta, você interpretar a política como chata e não querer votar, por exemplo, é uma coisa. Já você votar de qualquer jeito é outra. Já cabe outra interpretação e que assim, indiscutivelmente vai atingir pessoas, né? Então, essa ideia de que a interpretação ela pode ser de qualquer jeito, a qualquer momento, em qualquer situação, do jeito que você quer, é aí que tá a grandeza de você entender o que é interpretar, né, gente? Interpretar de verdade, interpretar vendo o contexto, vendo as consequências da sua interpretação, o que aquilo pode gerar, qual o impacto que aquilo vai causar até para a sua própria vida. Então, essas coisas são coisas que parecem assim que estou falando coisa óbvia, mas não é. Isso faz parte sim da nossa comunicação, da nossa expressão, tanto corporal, né? Como a expressão intelectual. E tudo isso parte sim da nossa língua portuguesa, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque para a gente refletir o quão necessária ela é para qualquer empreendimento que você for fazer. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você há de convir comigo que você vai precisar de se comunicar, de escrever, de ler, de interpretar, de respeitar a posição das pessoas, né? Porque uma argumentação, ela advém de uma pessoa que consegue escutar, né? Ela escuta, ela consegue sim fazer, colocar os seus argumentos, portanto, ela respeita o turno da fala da outra pessoa, ela respeita a opinião da outra, e o que eu acho mais importante, ela consegue perceber o impacto, né, da sua decisão diante daquele argumento. Tá, gente? Então, não é só argumentar, atacar as pessoas, falar assim, eu vou argumentar, tenho minha opinião e pronto. Não é bem assim. A opinião da gente, ela é muito válida de cada um de vocês que estão aí me escutando, que estão me escutando. E eu sou super adepta de que a gente precisa se colocar sim. Nós temos um lugar no mundo sim, nós somos seres pensantes, não podemos aceitar tudo, né, conforme vem. Mas eu também sou da concepção que é legal a gente ter uma crítica construtiva e não destrutiva, né? O que a gente vê muito hoje na rede social? Críticas destrutivas. Do tipo cyberbullying, discurso de ódio, pessoas que não respeitam a opinião da outra, né? Ou que não pensam que a sua decisão pode sim ser manifestada de uma maneira muito, muito maléfica, ao ponto de prejudicar outras pessoas. Então, tudo isso, gente, é uma coisa que a gente precisa pensar, tá? Então, eu tô dando essa dica hoje, porque assim, a língua portuguesa, ao mesmo tempo que as pessoas falam assim, eu não sei se eu quero seguir por essa área, né, de escrever, de ler, mas a pessoa não consegue enxergar, né, que qualquer área que ela vá seguir, ela vai precisar dela. Seja engenharia, seja direito, seja médico. Então, gente, por que eu estou aqui falando tudo isso? É porque vocês precisam desmistificar, né? Parar com essa questão de que português é difícil, porque não é maravilhoso, é mágico. E eu amo o que eu faço, e eu posso dizer a vocês todos que, assim, quando eu falo da língua portuguesa como um todo, né, de ser educadora, eu falo com paixão, tá? E eu adoro quando as pessoas percebem, né, conseguem entender isso que eu tô falando de uma forma plena, de uma forma clara. Não que eu queira colocar as coisas na cabeça das pessoas de todo jeito, mas eu quero ajudá-las a abrir a visão e perceber o quanto elas precisam estar abertas a coisas novas, a inovações, a interpretações, a compreensão das coisas e mais, gente, a retenção das informações, que é o mais importante, você reter informação, ficar para você e você usar aquilo em benefício da comunidade, da sociedade, do mundo, tá? De uma forma geral.
Tudo bem, gente? Então, essas fases que eu falei, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, é tudo coisas que vêm assim, que eu consigo perceber ao longo do meu trabalho, né? Tentando observar, tentando melhorar como pessoa, eu mesma, tentando intervir na vida das crianças, dos alunos, que isso me interessa muito, né? Faz toda a diferença a gente poder, sim, contribuir para uma sociedade melhor, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. A gente se encontra mais vezes, tá? E até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu?